Mensagem aqui, Nilson iniciou a gravação. Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Primeiramente, agradecê-los, perguntar como é que estão nesses períodos todos. Alguns de vocês ainda têm falado diariamente, por WhatsApp, e-mail, enfim. Mas espero que estejam todos bem. Temos essa reunião extraordinária e realmente por uma demanda bastante extraordinária mesmo. Na verdade, em grande parte, tem se replicado nas nossas últimas reuniões, que são as progressões mediante as novas configurações que o governo federal anda fazendo, que impacta diretamente entre os servidores. Então, nós temos, como pauta dessa segunda reunião extraordinária, que foi solicitada realmente, foi convocada realmente, inicialmente apenas com 24 horas, mas acabamos com a necessidade de diminuir para 23, dada a urgência das demandas que fazem parte dessa reunião. Então, temos 5 pontos de pauta e esperamos concluí-los o mais rápido possível, porque às 4 da tarde, às 6 horas, boa parte de nós vai estar participando de outra atividade online também. Então, temos inicialmente o processo de progressão funcional do docente Alex Alvarez Silva, que temos, então, a professora Fernanda como relatora do processo, para quem eu passo a fala, então. Flamilson, se quiser me interromper e acrescentar alguma coisa sobre esse processo. O processo do professor Alex, ele foi aberto em 2019, né? E ele solicitava a progressão da classe B2 para C, só que o período referente a essa solicitação, na verdade, era para ser de B1 para B2. Então, apesar dele ter a pontuação, ter feito os outros processos anteriores, esse processo o progressão de B1 para B2, aí a gente fez toda a contagem dos certificados, né, dos valores, e aí cabem algumas observações. Como foi o período de QueriCADES ainda, então a carga horária dos componentes curriculares ainda estão sendo consideradas com alguns com hora relógio, propriamente dita, né, e com 68 horas, alguns componentes curriculares, e houve só uma mudança no valor que foi apresentado pelo professor, deixa eu ver aqui embaixo, na minha planilha, só um minuto, em que o professor colocou o período total em que ele foi vice-coordenador da CGND, sendo que era para ter considerado somente o período relacionado ao período, né, que está sendo avaliado. Então, ele colocou, se não me engano, 19 meses e era para contar 8 meses. Isso mesmo. Ele colocou 19 meses e era para registrar 8 meses, porque era referente à coordenação de março a outubro. E aí, no total, o professor Alex Alvarez contabilizou 75 pontos e 6 décimos. Tem alguma complementação? Está cortando, não estou conseguindo ouvir com muita clareza. Não, era só isso mesmo. Ele contabilizou essa pontuação, né? A gente fez a correção em cima do período e encaminhou para aprovação. Okay. Tá, então, conforme o parecer da relatora, a professora Fernanda, tem uma solicitação de esclarecimento da conselheira Vanessa, e ela pergunta qual é a pontuação necessária, né? E aí já foi informado. Eu só queria pedir para que as informações ficassem na fala, porque fica mais fácil de fazer a ata depois, e boa parte das informações, quando vem no chat, elas se perdem um pouco na hora de fazer a ata, tá?
Tá, então era necessário 45 pontos, né, Fernanda? E o professor Alex, então, passou desses pontos, por isso o parecer é para aprovação, né? Então, feitos os esclarecimentos, não sei, Exatamente. E por isso, além da professora Vanessa, que perguntou, que fez algum questionamento, não sei se tem mais alguém que tem alguma questão a levantar. Tá, então, não havendo mais pedidos de esclarecimento em regime de votação, queria pedir para que apenas se alguém tiver abstenção ou voto contrário a encaminhamento feito pela relatora, professora Fernanda Libório, para aprovação da progressão funcional da classe B1 para a classe B2 do professor Alex Alvarez Silva, que se houver alguma abstenção ou algum voto contrário, que destaque no chat, por favor. Tá, então, não havendo nenhuma abstenção, nem nenhum voto contrário, então, é aprovado hoje essa progressão. Então, parabenizamos o professor Alex Alvarez pela aprovação da sua progressão. Na continuidade, nós temos a progressão funcional do docente Valdeir Demetrio da Silva. Temos a professora Fernanda também, que está como relatora. Tá, então, com a palavra, a professora Fernanda, novamente, para sou eu sim, apresentar professor. o relato. O professor Valdeir, ele solicitou progressão funcional referente à mudança da classe A1 para a classe A2, nível A2, assim como o professor Alex Alvarez eram solicitados 45 pontos. Em relação aos certificados apresentados, eu só fiz uma correção em cima do total de horas, né, assim como o nosso parecer, ele pede que seja contabilizado, então tem que fazer essa conversão. Então, o professor registrou 32 horas, quando na verdade deveriam ser registradas 32 pontos, quando na verdade deveriam ser registrados 39 pontos. Aí está registrado também. Um outro ponto também que é interessante mencionar é que não foi considerado um certificado relacionado à semana de integração, porque a atividade que conta, que ele é solicitada no documento de progressão são atividades relacionadas à escola de estudos climáticos e não à semana de integração. Foram só esses dois itens que foram feitas correções, e no final o professor, ele contabilizou um total de 84,67 pontos. A portaria foi emitida dia 4, né? Portaria número 8, e não havendo mais nada a tratar, encaminho para aprovação do Conselho. Tá feito, então, o relato da professora Fernanda. Pergunto também se há algum pedido de esclarecimento acerca da progressão do professor Valdeir Demetrio da Silva. O interstício é 16/5 de 2018 a 16/5 de 2020, né, professora Fernanda? Exatamente. Conforme prevê a resolução, ele pode dar entrada alguns meses antes da data também. Então, feitos os esclarecimentos, Fernanda, desse caso, na classe A, é preciso quantos pontos também? 45? É a pontuação mínima? Também, 45 pontos. Tá. Então, assim como o anterior, a gente tem também a necessidade de 45 pontos, e o professor também alcança um número maior, e também, então, coloco em regime de votação, pedindo para que votos contrários ao parecer da relatora ou abstenções sejam registrados, então, no chat. Não havendo nem abstenções, nem votos contrários, então, também aprovado por unanimidade a progressão funcional do professor Valdeir Demetrio da Silva,
que deve constar aí a partir do dia 16/5/2020, a quem parabenizamos também por mais, acho que é a primeira progressão, inclusive, do professor, que ainda está na classe A. Então, na sequência da pauta, nós temos a progressão funcional da docente Luziana Amaral de Jesus, que eu vou fazer a leitura, então, do relatório, que teve como relator o professor Flávio, e aí eu vou fazer, então, essa leitura. O interstício dessa progressão, professora Luziana Amaral de Jesus, é de 15/6/2018 a 15/6/2020. A professora, então, tem somados 69,65 pontos na sua progressão, nos seus documentos de progressão, e aí, contando esses 69,65 pontos, o relatório é de que considera-se, então, a docente apta à progressão funcional da classe A nível 1 para a classe A nível 2, referente ao interstício de 15/6/2018 a 15/6/2020, e coloco, então, para discussão e algum pedido de esclarecimento, se for necessário. Não havendo nenhum pedido de esclarecimento, então, feito o relatório, lido o relatório, as partes mais importantes, obviamente, já que todos os conselheiros têm acesso a esses documentos na íntegra, pergunto, então, se há se há algum voto contrário ou alguma abstenção para registrar no chat, então, por gentileza. Certo? Então, não havendo nenhum voto contrário, temos, então, aprovada a progressão funcional da professora Luziane Amaral de Jesus, nesse interstício dos últimos 2 anos, a quem também parabenizamos pela progressão, que também é a primeira progressão, a professora Luziane. Na sequência da pauta, nós temos 2 pontos que são muito no sentido de quase encaminhamentos, o Centro das Humanidades eu ia colocar, e que também tem esses impactos dadas as novas determinações e configurações do governo federal. Se relacionado às progressões tem a ver com está sendo pautado nesse momento, inclusive na Câmara dos Deputados, em possível suspensão das progressões. Temos, então, por outro lado, também esses 2 últimos pontos de pauta, que tem a ver com os cortes, por exemplo, das bolsas de iniciação científica para ciências humanas e ciências sociais. Pelo que eu li nos documentos do CNPq, não havia corte para ciências sociais aplicadas, mas para ciências sociais de uma forma mais ampla. Mas para ciências humanas, então está bem claro lá, e aí nós queríamos pautar isso aqui na reunião, para o nosso caminhamento seria de formularmos uma nota de repúdio, colocarmos no nosso site, e já conversamos com o gabinete, e também será tratada essa temática na reunião no dia 7 do Consune. Lá no Consune vai ser tratado apenas no que tange a uma nota de repúdio, a essa situação toda, porque a gente sabe que o impacto no Centro das Humanidades é muito grande, e em outros centros também que tem, por exemplo, a área de ensino, os centros que têm a interlicenciatura. Então, na verdade, no Consune vai ser pautado, provocado pela própria EGP, a necessidade de
como a universidade vai se portar diante das vagas, das bolsas que foram, então, disponibilizadas para o FOB, né, de iniciação científica. A gente tem 3 agências de fomento para a iniciação científica, né? A FAPESB, e isso está no edital, que está por dias já de fechar para as pessoas que vão propor pesquisas. Então, tem a FAPESB, tem a cota da própria UFOB, que é a contrapartida que as universidades são obrigadas a dar para participar dos programas de iniciação científica, e tem a cota do CNPq. A cota do CNPq não está mencionada no edital qual é o número exato de bolsas que a UFOB tem. De todo modo, a universidade precisa se posicionar de como vai fazer, então, com a distribuição de bolsas quando o CNPq disponibilizar para a UFOB a quantidade exata. Então, eu acho que a gente precisa, então, se posicionar enquanto conselho, e os 2 caminhos que eu vejo são esses: nós elaborarmos uma nota de repúdio, colocar no nosso site e, claro, divulgar em todas as formas que a gente tem, nas redes sociais, enfim, e, claro, trabalhar com essa demanda na reunião do consumo. E aí pergunta, então, se alguém tem alguma coisa a falar, aprovação, reprovação, enfim. Oi, gente, boa tarde. Só uma dúvida, quando que vai ser a reunião do Consune? Do Consune? Thaís? Isso, Consune. Dia 7. Acabou de chegar a convocatória. Tá bem, obrigada. E aí essa é uma pauta da reunião que vai ser discutida lá, isso? E a partir da nota a gente formularia propostas na reunião, a gente através das representações. É Não, isso? na verdade, é assim, a ideia é assim, nós, enquanto conselho, fazemos a nossa nota, enquanto o conselho do centro, que é o centro que mais vai ser impactado, né? Então, essa é a proposta daqui, é a nossa nota de repúdio ao que está ocorrendo. De todo modo, Maravilha, maravilha. Conversando com a própria GP, com a Ana Mapelli, eu estava vendo de que forma nós poderíamos também levar essa pauta para o Consune, para que a UFOB se posicione, como ela vai fazer, então, com a quantidade de bolsas que ela vai receber. Como ela vai distribuir, então, dentro da universidade, entendeu? Entendi, obrigada. Então, total acordo aí com a nota. Tá, ok. O professor João pergunta sobre o Prodicente. O do Prodicente não houve nenhuma manifestação no Consune, exceto as que já haviam sido decididas antes de que a própria GP se comunica com cada um dos orientadores no Prodicente para organizar e ver como é que vai ser feito, o que pode ser feito à distância enquanto está, principalmente no âmbito da pesquisa, né? O que pode ser, e extensão, que pode ser feito via remota, para quando retornar, então, dar continuidade ao projeto. Pelo menos essa é a informação que eu tenho. E foi o professor João, né? Ah, tá. Foi o professor Felipe que perguntou. Bem, então, feito esses esclarecimentos, vejo que no chat a maioria das pessoas estão concordando com essa nota de repúdio, né? E aí, vamos então. Eu não fiz a elaboração dessa nota e queria perguntar, então, se alguém se disporia a fazer essa nota para enviar para os nossos e-mails de todos os conselheiros e a gente só confirmar por lá e então colocar no site do centro. Pedro pediu justamente para projetar. Eu não fiz a nota, Pedro. Eu trouxe a pauta para cá para a gente decidir e aí ver quem daqui poderia fazer, então, essa nota.
Olha, eu posso ajudar a construir, mas não me sinto confortável de fazê-la sozinha. A ideia é realmente a gente pensar coletivamente mesmo. Então, temos a professora Thaís, que se disponibiliza. Acho que eu queria pedir também a participação da representação discente, né? Não sei se Pedro conseguiria ou falaria com os outros colegas para fazer a elaboração. Lucas, a ideia é justamente essa, a gente fazer essa nota para poder colocar em todos os, não só no site, mas também em todas as redes sociais. Pedro pediu a palavra. Boa tarde, conselheiros. Estão me ouvindo? Sim, Pedro. Professor, anteontem eu recebi uma nota da Uni sobre essa questão do corte das bolsas de ciências humanas. Eu já tinha visto também os posicionamentos do ministro da Educação no seu Twitter e também as publicações do próprio MEC, né? E aí, diante disso, a gente passou a fase de elaboração de uma nota que, inclusive, a gente tinha assinado, né? O diretório acadêmico de direito eu repassei também aos demais diretórios do Centro das Humanidades para que os colegas também, né, fizessem a assinatura dessa nota. Então, assim, se for para poder escrever a nota, eu me coloco à disposição, né, para poder auxiliar nessa parte. Talvez, levando em consideração aquilo que eu já vi da outra nota, a gente possa também complementar ou até incrementar outros elementos. Certo. Então, temos... obrigado, Pedro. Duas pessoas que colocaram aí à disposição para poder auxiliar. Realmente, eu estou sem conseguir participar da elaboração dessa nota, eu trouxe para cá realmente a pauta, porque terminando essa aqui, eu tenho uma outra reunião, amanhã tem mais umas 2 de manhã, e aí eu ficaria sem tempo para poder contribuir com essa pauta, com a elaboração, então, dessa nota. Mas aí, à medida que vocês já temos 2 pessoas, então, dispostas, e aí, se vocês quiserem também, vocês elaborarem, podem enviar para mim, que eu dou uma contribuída também. Agora, a gente precisa pensar também se tem mais alguém que tivesse disponível. Tá, ainda não havendo, somos nós 3, e agora a gente precisa pensar, então, na data que a gente apresentaria, que a gente colocaria. Até amanhã à tarde a gente consegue fazer essa nota? Sim, já vou começando aqui. Tá. Então, a gente então faz a nota amanhã, assim, até amanhã à tarde a gente envia para o e-mail de todos os conselheiros, só para ter ciência, já que a gente já aprovou agora, e a gente, até o final da tarde, a gente posta, então, no nosso site, tá certo? Então, essa demanda também foi cumprida. O outro ponto de pauta também tem a ver com a nota de repúdio, e, como é conhecimento de todos, né, foi vetado pelo governo federal a regulamentação da profissão de historiador, e nós, como Centro das Humanidades, precisamos também nos posicionar nesse sentido. E aí, eu queria passar a fala, então, para o professor Paulo, para falar um pouco sobre essa demanda. Ok. Obrigado, Rubio. Estão ouvindo? Está tranquilo o áudio? Eu estou ouvindo bem. Eu tinha pedido ao Rubio, de última hora, para incluir esse ponto de pauta, a nota de repúdio, porque é uma situação que já vem, eu não vou me demorar muito, mas é uma situação que já vem se arrastando por 52 anos. O primeiro pedido para a regulamentação da profissão de historiador data de 68, um ano que é bem simbólico, e que naquele momento foi vetado. Depois outras tentativas de se regulamentar a profissão vieram desde 83 até o ano 2000 sem sucesso, até que veio essa última proposta de 2009, tramitou pela Câmara, pelo Senado e foi aprovada, e recentemente foi vetado, teve um veto presidencial muito frágil, orientado pelo Ministério da Economia e pela Advocacia Geral da União. Não é
não é um parecer que se sustente, na verdade, ele fala muito em censura, no sentido de que nós não podemos vetar a produção intelectual, quando, na verdade, essa regulamentação nunca se propôs a cercear a liberdade de pensamento, nem nada, mas proteger, na verdade, um segmento profissional, assim como arquivistas, bibliotecários, outras áreas das humanidades também são contemplados com todo um sistema de proteção que não cabe aos historiadores, não pertence aos historiadores. Então, essa nota de repúdio foi também pensada por várias instituições. Na verdade, uma nota de repúdio não muda muito a situação atual, mas, de certa forma, ainda tem a esperança de ter alguma pressão junto à Câmara para que esse veto seja derrubado. Então, talvez uma pressão que emane desses segmentos intelectuais consiga algum eco. E nessa perspectiva, eu achei que o Centro das Humanidades precisava também se posicionar. Afinal de contas, nós temos aí o curso de História, 2 cursos de História, né? Hoje com 14 professores, salvo engano, e que isso afeta, na verdade, a vida de nossos alunos. Os de agora, os que já estão formados, e os futuros alunos. Então, essa nota de repúdio eu me comprometo a fazer. Como a gente pensou ontem de noite, ainda não escrevi, mas eu só me sentiria também bem, como é que eu vou dizer? Eu só me sentiria competente para escrever com meus colegas historiadores. Aí eu posso escrever e a gente vai compartilhar dentro de um grupo nosso, e depois, aprovada pelos historiadores, eu submeto a Rubio para publicação. Eu pensei desse jeito, mas não conversei com todos os colegas também. O Lucas e a Fernanda e a Vanessa. Fernanda é arqueóloga, a profissão dela é regulamentada. Mas como ela está alinhada conosco no curso, eu acho que ela também poderia nos ajudar nisso. Enfim, eu pensei em fazer essa nota, submeter aos colegas, discutir ela com os colegas e depois colocar à disposição de Rubio do Centro das Humanidades. Basicamente isso. Bem, aí quando o professor, na verdade, vendo, né, as publicações nas redes sociais, enfim, sobre os comentários, e aí a gente já havia também feito essa preocupação, e quando o professor Pablo mencionou isso, acho que é importante a gente trazer isso para cá, porque a gente é um centro, né, e como centro a gente precisa se posicionar no apoio nós somos apenas cursos, nós somos efetivamente um centro. A gente precisa realmente pensar de forma coletiva quanto a isso. Não sei se há algum posicionamento contrário ao que o professor Pablo propôs, que é da forma de elaboração, então, dessa proposta, né, dessa nota de repúdio. Pelo que eu entendi, professor Pablo, então vocês gostariam de fazer junto com os seus colegas da história e aí passar para a gente poder publicar no nosso site, né? Sem excluir, se mais alguém quiser participar, a gente circula, isso não tem nenhum... Eu só falo porque com os colegas historiadores eu consigo me articular mais rapidamente, mas não tem nenhum impedimento de que outras pessoas da área do direito ou da pedagogia que ali está aí participem também. Isso aí é tranquilo. Ou da geografia. Eu gostaria também de participar, juntamente com além do professores da história. Então o professor Lucas está dizendo que participa também da elaboração, enfim, são os colegas realmente do curso de História. Então, você fala possível para amanhã também, final da tarde? Sim, tá. Tranquilo. Eu queria agradecer ao professor Lucas, que já esboçou aqui no nosso chat um pouco do material para a construção do nosso nota de repúdio, né, do corte de bolsas. E aí, então, acho que os encaminhamentos foi no sentido da gente poder, então, emitir essas 2 notas de repúdio, e com isso, a nossa pauta está vencida, temos até tempinho para poder participar aí da próxima atividade, do que podem participar. Quero estar colocando à disposição também para escrever. Eu queria pedir para você, se pudesse participar do nosso repúdio dos cortes das bolsas.
Não, ela diz que realmente não consegue se colocar à disposição por conta do relatório institucional. Desculpa, Kelly, eu confundi a letra aqui. Bem, então, queria decidir a pauta, então, queria agradecer a oportunidade a todo mundo, pedir novamente desculpa pela a forma tempestuosa que nós fizemos a convocação, mas realmente porque esses 5 pontos eram pontos que estavam realmente, que demandavam realmente de urgência para nós nos posicionarmos e despacharmos os processos que demandavam fortemente nas nossas reuniões, assim como nos posicionarmos diante dos movimentos que ocorrem fora da universidade, principalmente do governo federal, e que impacta a gente fortemente. O professor Lucas está formando aqui que a nota deve ser breve, e a gente vai, então, começar a construção, e aí amanhã, no final da tarde, no máximo, a gente já vai estar com essas 2 notas prontas para a gente colocar no site do centro e também nas redes sociais, enfim, onde a gente coloca todos esses dados. Não sei se alguém tem mais alguma coisa, por mim, assim, mesa, nós finalizamos a pauta. Queria só agradecer a participação de todo mundo, desejar que todo mundo se cuide nesse período e que estamos à disposição aqui, sempre dentro do possível, falando das diversas formas, dos diversos meios de comunicação que a gente tem, WhatsApp, e-mail, telefone. A gente está sempre trabalhando nesse sentido. Tá, boa tarde a todos, então. Obrigado e até a próxima reunião, que deve ser um pouco mais tranquila.